Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje vou responder a inúmeros amigos que perguntam acerca de ouvido, peças, repertório, como aprimorar o ouvido. É um vídeo que vocês vão gostar muito. Separei 5 elementos que vão ajudar você a melhorar muito a sua percepção musical e existem muito mais, separei só 5. E evoluir no ouvido e conseguir ter maior profundidade, tá bom? Como sempre, gostaria de agradecer a todos que já estão nos acompanhando, já estão inscritos, tanto aqui quanto no Conservatório Imperial ou no nosso Instagram. Bom, vamos direto ao assunto. Separei 5 pontos, como eu falei para vocês. Vou pedir a gentileza de assistir tudo, porque sem os últimos elementos, os primeiros ficam incompletos, né, e podem ser falhos na hora da aplicação, tá bom? Então o primeiro elemento vai se dividir em 3 ramificações. Primeiro elemento do ouvido. Separei isso para vocês aqui, melhor dizendo, como eu costumo ouvir uma peça, como professor de música por muitos anos, como eu orientava meus alunos. E aí eles conseguiam desvendar este mundo. Porque esse mundo da música erudita, ele é muito complexo, ele é muito grande, ele é muito robusto. E se ele não for traduzido de maneira clara, a gente não entender os períodos, não entender os compositores, nós não conseguimos entender a música clássica, música erudita. Eu já vou até falar disso, música clássica, música erudita, qual é o correto e o porquê. No final do vídeo, vocês vão ter uma história muito legal das grandes composições. Acompanhe que vocês vão gostar. Isso é coisa que não é fácil de achar, tá bom? E mesmo em livros em inglês, francês, alemão, italiano, isso não é fácil de achar. É um conhecimento muito escasso. Então eu traduzi e montei este formato para que vocês entendam com mais facilidade, baseado nos anos de didática que eu tive, tá bom? Primeira questão, né, você deve ter o acervo, depois você vai comparar e depois você vai determinar o seu gosto. Mas como assim, filho? Vou explicar para vocês melhor. Como vocês sabem, eu sempre faço comparação aqui com o mundo do vinho, que eu gosto muito. Então, quando eu estava aprendendo a degustar vinho, né, ia numa degustação e o enólogo colocava o vinho lá e falava: prova, faz assim e assim. Você vai sentir gostos disso, daquilo, aromas de alcaparras, aromas de trufas negras. Aí eu falava assim: aí que tá, eu não sei o que são essas coisas. Eu não tinha elementos de comparação de trufas negras, disso, daquilo, porque eu não conhecia aquilo. Então, quando você está começando a estudar música, a ouvir música, você precisa ter um acervo. Quando eu digo você precisa ter um acervo, não é um acervo físico necessariamente. Ah, eu tenho todos os CDs, baixei as músicas, isso, aquilo. Não é necessariamente isso. É você ter esse acervo aqui. Por quê? Porque um músico já mais experiente vai falar para você: ah, você conhece a Segunda Sinfonia de Beethoven? Não, não conheço. Ah, você conhece tal concerto? Não, não conheço. Então você não tem acervo para fazer o elemento 2, que é comparar, e o elemento 3, que é decidir quais são as suas interpretações prediletas. Então vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Tá bom, mas como eu vou fazer este acervo? Eu vou explicar para vocês melhor como este acervo vai se enquadrar. Mais um adendo. Isso não quer dizer que todo mundo que vai ouvir uma música seja obrigado a fazer isso, né? Vou obrigar vocês. Não. Quem quer aprimorar o seu ouvido, este é um vídeo para ajudá-lo. Tá bom? Então você precisa ter acervo, você precisa ouvir muita música para que você conheça os concertos, conheça as sinfonias, conheça as sonatas, e aí depois você vai poder fazer o elemento 2, ainda dentro da primeira fase, hein? Que é comparar. Aí você vai ouvir aquele mesmo concerto com intérpretes diferentes. E você vai falar: ah, eu prefiro tal interpretação, eu prefiro tal orquestra, eu prefiro tal versão.
Mas por que você conseguiu comparar? Porque você ouviu uma vez aqui e outra vez aqui. Isso é muito importante para o músico. Você precisa conseguir comparar e depois você vai determinar e escolher qual é a sua versão predileta. Exemplo, Concerto para Violoncelo e Orquestra de Anton Dvorak. Eu tenho a minha interpretação predileta, que é particularmente com Mstislav Shostakovich. Gosto muito da interpretação dele. Outra peça, talvez eu prefira outro músico. Então você tem que fazer isso. Primeira questão são estes 3 elementos que eu disse, que é o acervo, a comparação e a determinação. Tá bom? Vamos voltar nele. Grava isso, guarda isso na sua cabeça e deixa isso guardado. Vamos para a questão seguinte, quando você vai ouvir uma peça. Questão 2 aí destes 5 elementos que eu citei, que podem existir muito mais, que é os tipos de ouvido. Como assim tipos de ouvido? Vocês abrirem diversos teóricos, muitos vão dizer que existem 2 tipos de ouvido, outros vão dizer que existem 8, existem diversas teorias, diversas ramificações. E mais para frente, vocês pediram, vou fazer um vídeo sobre a questão escolástica dentro da liuteria e dentro da música. Em partes isso é muito bacana, é muito bom, em partes é muito ruim. Eu vou tentar abordar as 2 questões, tá bom? Tipos de ouvido. Vamos lá. Depois vocês vão entender tudo isso, né? É igual quando a gente come um bolo com todos os elementos. Eu vou dividir aqui, de maneira clara, em 3 tipos de ouvido. Vocês vão entender. O primeiro é o ouvido absoluto. O ouvido absoluto, normalmente a pessoa nasce com esse ouvido absoluto. Eu lembro que quando eu dava aula de teoria musical, né, nos conservatórios, nas escolas, então até era um desafio, porque as classes eram muito heterogêneas. A gente tinha alguém que estudava piano, alguém que estudava, então, idades diferentes. Então eu tinha sala lotada. E aí eu ensinava isso para a turma que estava iniciando o primeiro contato com a música. As notas musicais, os nomes das notas musicais, às vezes até falava a origem dos nomes das notas musicais. E eu tocava no piano. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? Mostrava, esse é o do, este é o ré, este é o mi. E às vezes, eu para testar isso, via que alguma criança tinha muita facilidade, tocava uma nota aleatória, tocava o mi. Perguntava qual nota foi essa? Ah, foi o mi. E eu falava, nossa, ele tem ouvido absoluto. Ele ouviu uma vez, gravou, né? Isto é uma coisa que normalmente a pessoa nasce com essa facilidade, mas precisa gravar essas notas. Então eu já vi isso muitas vezes. O ouvido absoluto, por vezes, você está no metrô, tocou a campainha, foi tal nota que tocou. Pegava o telefone, né? Na época que não se usava o WhatsApp, e tinha aquele tá, a gente falava, é próximo a um lá. Ou seja, você consegue ouvir os sons e gravar. Este é o ouvido absoluto. Normalmente as pessoas nascem com ele. Pode desenvolver? Pode, mas é muito mais difícil. Existe o segundo tipo de ouvido, que é o ouvido relativo, que normalmente é um ouvido que a gente desenvolve na aula de percepção musical nas escolas, que você vai identificar distâncias entre sons, distâncias intervalares, tríades, tétrades. É um ouvido que normalmente o músico constrói ele vai trabalhando a sua relação com os sons, da mesma maneira que um pintor trabalha as suas relações com as cores. Então você vai construindo isso. E existe o terceiro ouvido, que eu já vi muita gente chamar de ouvido obsoleto, eu não usaria essa palavra, eu vou dizer assim, ouvido com muita dificuldade, né? Que também tem que ser trabalhado, mas são pessoas que têm muita dificuldade com os sons. Por exemplo, eu tinha alunos que às vezes eu tocava notas distantes na sala de teoria no piano, e ele às vezes não conseguia identificar, meu Deus, tá parecendo para mim tudo igual, ou seja, é muito raro também, né? E a pessoa tinha muita dificuldade, então eu usaria esse termo, o ouvido, a pessoa que tem um ouvido com muita dificuldade. No geral,
você pode imaginar que o seu ouvido está entre destes três. Se está nestes com mais dificuldade, você vai trabalhar até você lapidar o seu ouvido. A gente faz isso com o nosso paladar, a gente faz isso com a nossa técnica, tá bom? Então, segunda questão, tipos de ouvido. Entenda bem isso. Terceira questão, períodos na história da música. Quando você vai ouvir uma peça, você precisa saber, peça normalmente a gente chama, ao invés de falar uma música, a gente fala uma peça. A gente chama os períodos da história da música, você precisa entender em qual período que a peça que você vai ouvir está. O compositor que você vai ouvir está. Eu vou ajudar vocês e vou passar uma prévia aqui dos períodos, mas isso daqui é um resumo do resumo do resumo, tá bom? Não é história da música. Às vezes muita gente fala assim, nossa, mas é muito sintético, é muito resumido, mas realmente é um resumo aqui. Por quê? Se eu fosse pegar a história da música, quando eu ministrava aula de história da música, na escola, no conservatório que eu dava aula, eram 3 anos de curso. Então eu não vou dizer para vocês que eu vou colocar 3 anos de curso dentro de um vídeo aqui, que este vídeo está substituindo esses anos. Não, é apenas para que você tenha uma noção, tá bom? Vamos falar um pouco desses períodos. Rapidamente antes, eu queria, só anotei para mim falar uma coisa para vocês. Eu venho recebendo diversas perguntas. Ah, Felipe, como eu faço? Eu não moro em São Paulo, queria que você ajustasse o meu instrumento. Eu vou fazer um vídeo só a respeito disso, mas eu recebo instrumentos do Brasil todo até de fora do Brasil, tá bom? As pessoas, como que funciona? Em resumo, mandam o instrumento, a gente escolhe os ajustes, após a aprovação desses ajustes, eu inicio, faço um vídeo do trabalho que eu fiz no seu instrumento, embalo e a gente envia de volta, tá bom? Então sempre a gente conversa com o músico, para caso ele queira, enviar um instrumento para nós fazermos o ajuste. Vou fazer um vídeo sobre isso, como tem muita gente perguntando. Vamos voltar aqui para os períodos. Eu vou falar de 3 períodos que são os mais conhecidos na música erudita: barroco, classicismo e romantismo. Antes do barroco tem muita coisa boa, muita. Renascença, tá? E por aí vai. Mas eu não vou entrar aqui neste mérito agora. Eu vou falar dos principais. Por que eu vou falar para que vocês tenham uma base? Caso vocês se interessem, eu posso fazer aqui uma aula de história da música falando só sobre a evolução desses períodos. Então vamos lá. Nós temos o barroco, período barroco, como eu falei, já classicismo e romantismo. O barroco se dá normalmente entre 1600 ou 1620 até 1750. O que acaba acontecendo? Muitos classificam o barroco como o primeiro barroco, de 1600 ou 1620, como eu falei, até 1700. E o segundo barroco, de 1700 a 1750. Então vocês já têm uma linha do tempo aí. E depois nós temos o romantismo, o classicismo, de 1750 a 1810 em média. Depois nós temos aí o romantismo. O que acaba acontecendo? Para que vocês tenham uma ideia mais sólida, o período barroco é o período onde nós temos Bach, é o período onde nós temos Vivaldi, é um período onde nós temos estes compositores mais antigos, nós temos Henry Purcell, e as coisas ficam mais complexas ainda na medida em que existe o barroco alemão, o barroco francês, o barroco italiano, o barroco inglês, cada um com as suas características. O barroco tem algumas características, muitas próprias dele, o classicismo próprio dele. Em determinada região, as características podem mudar. Então vocês já conseguem compreender que nós temos alguns períodos, compositores do período barroco. Do classicismo, temos alguns de transição. Por exemplo, você pode pegar Haydn. Haydn é a transição entre o barroco e o classicismo. E nós já temos como clássico, mais puro do classicismo, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. E nós temos também
compositores que são a passagem do classicismo para o romantismo, como Beethoven. Se você ouvir as primeiras sinfonias de Beethoven, elas têm características muito marcantes do classicismo. E as últimas, elas já vão inaugurando as ideias musicais do romantismo. Então, você pega os compositores que você gosta e veja em que período ele está. Então, você já vai começar a ouvir de maneira diferente, não é? Então, por exemplo, eu posso citar aqui para vocês algumas características de cada um destes períodos, né? Mas é só algumas, porque senão nós ficaríamos horas aqui. Por exemplo, o Barroco. O Barroco normalmente são períodos onde e outra coisa, eu ia falar, a arte é mais contrastante, mas outra coisa que eu lembrei muito importante estes nomes destes períodos, eles são dados, são concedidos por historiadores que veem este passado com os olhos atuais. E estas datas também são definidas a posteriori. Parece bobagem e simples falar, mas não é. Porque, por exemplo, 1750, com a morte de Johann Sebastian Bach, a maioria dos historiadores encerra o barroco musical. Porém, existem compositores barrocos como Georg Friedrich Händel, que nasceu na Alemanha, no mesmo ano de Bach, né? Porém ele foi viver na Inglaterra, inclusive está enterrado na Inglaterra. Só que ele só morreu muito tempo depois, na Sexta-feira Santa de 1756, acho que é 56, salvo erro. Ou seja, os historiadores encerraram o barroco, mas havia ainda ali compositores vivos que compunham naquele estilo. O que eu quero dizer com isso? Os compositores, os agentes que estão vivos, eles não vão olhar assim, é 1750, opa, agora não é mais barroco, é classicismo, vamos pular para outro período. Não é assim. Por exemplo, podem existir compositores muito depois do que os historiadores encerraram aquele período, compondo naquele estilo anterior. Isto é muito comum. Por que eu estou querendo dizer isso? Isso é uma divisão histórica, não é uma divisão propriamente dita real. Por exemplo, classicismo. O classicismo poderia ser, na música erudita, considerado um período de transição entre o barroco e o classicismo, se não fosse, por exemplo, por Mozart. Mozart é puramente clássico, ele e os seus descendentes compositores, vamos dizer assim, né? Os que bebem desta mesma fonte. Porque o classicismo tem poucos compositores puramente clássicos igual Mozart, a maioria é de transição. Ou seja, nós precisamos analisar com muita profundidade antes de sair falando aqui, entender realmente o que está acontecendo. Quando eu me refiro a esta música que nós ouvimos, eu me refiro à música erudita, eu não digo música clássica, porque quando você fala música clássica, alguém pode entender, às vezes até honestamente mesmo, que você está falando do classicismo, que você não está falando, por exemplo, do barroco. Então, é mais fácil, né? É mais fácil evitar possíveis desentendimentos e conflitos do entendimento se você se referir à música erudita, tá bom? E outra coisa ainda muito importante sobre esses períodos é que esses períodos se dão em anos diferentes nas artes diferentes. Por exemplo, se a gente pegar na literatura, o barroco não é propriamente dito este mesmo período da história da música. Se a gente pegar, por exemplo, nas esculturas, na arte moveleira, não é igual. Os períodos vão variar um pouco, tá? Isso é muito importante. Isso ninguém me explicou. Eu fui montando e compreendendo isso na prática, tá bom? Então, o período barroco, ele é cheio de contrastes. Vocês podem observar, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Primavera de Vivaldi. Primavera de Vivaldi, você tem aquele primeiro tema famosíssimo. Não vou nem tentar cantar para vocês, que todos conhecem. Então você tem aquele tema. Logo na sequência que aquele principal tema é apresentado, o que Vivaldi faz? Vivaldi repete este tema. Só que ele repete pedindo piano. Nós tínhamos forte e nós tínhamos piano.
Então o que acontece? Você tem o que era chamado de eco, como se fosse tocando e o eco daquilo. Isso é uma das características do barroco. O barroco está forrado destas questões. No barroco, eu poderia aqui... Gente, para vocês terem ideia como isso é complexo, isso por vezes é tese de doutorado, só um desses períodos. Muitos grandes estudiosos pegam um destes períodos e se especializam só nestes. Da mesma maneira que em assuntos bíblicos existem hebraístas que se especializam só em um capítulo e passam a sua vida estudando aquilo, só aquele capítulo. É a mesma coisa aqui. Então eu não estou dizendo tudo do barroco, seria impossível, eu estou dizendo um pouco. Ele é um período muito preocupado com a simetria. Você tem alguma coisa forte, você tem a mesma coisa piano. Então a simetria é algo de extrema preocupação dentro do barroco, tá bom? E vocês podem pegar e ver vários compositores que estão neste período. O som, nestes 3 períodos, a ideia de som, o conceito de som, eram conceitos diferentes e também eram conceitos diferentes do que nós temos hoje. Como nós sabemos isso? Sabemos isto de acordo com os instrumentos daquele período e de acordo com os que os teóricos escreveram. Vou dar para vocês, por exemplo, a seguinte questão. Os arcos eram diferentes. Hoje nós temos o arco que a gente chama de Turte, tudo bem que Sartori alterou aquela curva muitos anos depois, que é uma curva para baixo, correto? E a crina aqui, então nós temos essa curva. Se nós pegarmos no classicismo, o arco já era mais reto, com uma leve curva para cima, que é chamado hoje arco de transição. E se nós pegarmos no barroco, o arco tinha uma curva maior ainda para cima. Na Renascença, maior ainda. O que acontecia? Nós tínhamos sons diferentes por causa disso. A ideia do som do barroco era que todo som começasse piano, crescia e decrescia. Essa era a ideia de som do barroco. Tá? Então, quando nós ouvimos uma peça igual o Canol de Pehrbel, nós podemos observar que ela foi muito escrita para essa estrutura, para cada nota dela, quando a gente vê aquele contínuo do violoncelo, não é? Então você consegue observar isso. Outra coisa que você consegue observar no barroco é o contínuo, o uso do cravo. O cravo era um instrumento muito presente, né? E também normalmente, tá, a tessitura que os compositores compunham. O que é tessitura? Gente, não vamos confundir tessitura com textura. Uma vez eu estava dando uma palestra numa escola de música e aí alguém que estava lá na plateia assistindo entendeu que eu estava falando tessitura de textura. Não, porque a textura do som tem que ser... Não é isso. Não estou falando de textura timbrística. Estou falando de tessitura. Tessitura é a nota mais grave e a mais aguda que um instrumento alcança, tá bom? Voltando. No período barroco, a tessitura que esses instrumentos alcançavam eram menores. Esses instrumentos tinham uma tessitura menor. Então, por exemplo, você ia tocar uma peça no violoncelo. Eles eram com espelhos diferentes, eram instrumentos barrocos. Os instrumentos de sopro tinham tessituras menores. Portanto, é diferente quando você vê uma composição de um compositor romântico que tem um instrumento como nós conhecemos hoje e ele barroco. Todas essas questões devem ser analisadas. Por exemplo, o período barroco mesmo é um período que, se vocês olharem a partitura, dificilmente o compositor muda a tonalidade, o princípio tonal no meio da partitura. Por quê? O cravo, como eu falei, é um instrumento muito presente no período barroco. Você tinha que afinar ele em praticamente na tonalidade que você fosse tocar. Se você estivesse tocando uma peça em sol maior, que tem um sustenido, você tinha que pegar e afinar ele naquela tonalidade. A harpa também é um pouco assim, né? Depende da harpa, né? Claro.
Então, se o compositor ficasse mudando de tonalidade, ia ter que ir lá o cravista ficar afinando, ou às vezes não é nenhum cravista, é alguém especializado nisso para afinar o instrumento. Na medida em que os instrumentos vão evoluindo, você tem um instrumento igual ao piano depois, que você faz qualquer tonalidade ali, né, você já não precisa mais manter a mesma tonalidade. Então você vai observando o comportamento diferente dos compositores, mediante ao recurso que eles têm. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos na Itália do século XVIII, numa cidade grande, né, da Itália do século XVIII. Você não vai receber este afluxo que nós temos hoje de pessoas vindo de toda parte do mundo, trazendo qualquer coisa. Não, as coisas eram mais difíceis de chegarem. Os compositores, os músicos, tinham mais dificuldade. Por quê? O compositor tinha que escrever para o músico que ele tinha ali. Então, a dificuldade quando ele escrevia, na maioria dos casos, nem sempre Beethoven pensava nisso, né, era dos músicos que ele tinha ali. Vou dar um exemplo para vocês. Vivaldi. Nós já falamos que é um compositor do período barroco, né? Faleceu em 1741, mesmo ano que o Handel publicou o Aleluia de Handel, né? E aí o que acontece? Para quem Vivaldi escrevia? Padre Antônio Lucio Vivaldi. Ele escrevia para as crianças, normalmente, né, em algum período da vida dele, da Hospedaria della Pietà, que era onde ele ministrava aula de música. Ou seja, ele tinha que, quando escrevesse, pensar no nível técnico dessas crianças. Por quê? Eram órfãos, né, que aprendiam música ali. Eram quem ele tinha para tocar. Bach, quando ele ia escrever para as cantatas de domingo na igreja, ele escrevia para aqueles músicos. Então ele não podia sair escrevendo o que ele quisesse, porque possivelmente alguns não conseguiriam tocar, tá bom? À medida em que o período vai passando, a ideia de som, né, Viotti, grande compositor, juntou com um dos grandes arquetaios, e eles foram desenvolvendo arco um pouco mais curvo para baixo, porque a intenção era você ter um som mais contínuo, não aquele som que começa e cresce. E aí os arcos vão mudando, as cordas vão mudando, e o tipo de timbre de som vai mudando. Classicismo, por exemplo, o pai do Mozart, né? O Leopold Mozart, o pai do Wolfgang Amadeus Mozart, né? São histórias assim até complicadas. O pai dele era um prodígio, o pai dele obrigava ele a tocar. Os estudos dizem que ele batia muito no menino, igual o pai do Beethoven também, batia muito no Beethoven. O pai do Beethoven, ele queria aproveitar, né, aquela mesma fama de menino prodígio que o Mozart tinha. Então ele levava o Beethoven para tocar nos lugares, né, para ele fazer aquela fortuna toda. E o Beethoven, vocês podem ouvir pela música dele, tinha uma personalidade muito forte. Ele não tocava, ele quebrava as cordas do piano tocando forte. O pai dele ficava muito nervoso e batia muito nele, né? Mas enfim, o pai do Leopold Mozart, voltando, ele escreveu um tratado sobre música, um tratado muito importante. E neste tratado, ele dizia que o som deveria ser como um sino, pá, que é tangido. Então a gente vê a diferença. No barroco, começa, cresce e decresce. Tudo bem que o pai dele é transição do que ele viveu. O outro já pá e decresce, é diferente. Começa um pouco mais forte. E o romantismo, né, como compositores como Tchaikovsky e milhares de outros já queriam aquela coisa mais contínua, aquele arco mais contínuo, aquelas notas que você não percebe nem o começo e nem o fim. Para vocês terem uma ideia, o comportamento dentro dos teatros já mudava. Você tinha período barroco muito tocado nas câmaras dos reis, como eu já falei. No classicismo, a ideia é mais já teatro. E no romantismo, eles já apagavam as luzes, que na época eram velas, né, na maioria dos casos, da plateia, né, e deixava mais escuro ali
da orquestra para que você já tivesse uma percepção diferente, porque era muito comum, acreditem, os nobres ficarem comendo lá no barroco e no classicismo enquanto eles assistiam os músicos. Tanto é que essa tradição de jogar tomate, jogar outras porcarias quando eles não gostavam, vinha daí, né? Então tinha muito essa questão. Já no romantismo a ideia é outra. A ideia é você ter uma apresentação um pouco mais, eu não sei se a palavra certa é essa, mais limpa, e você ter a orquestra mais afastada, aquela coisa mais idealística. Então a ideia vai mudando, né? E a gente, quando ouve um compositor, a gente tem que imaginar tudo isso. Se você quiser prosseguir por este caminho de entender bem. Se não, você pode ouvir música como você quiser, é uma orientação, tá bom? Então isso é muito importante. Depois, lá na frente, Wagner, né, ele vai definir o uniforme dos músicos mais ou menos como nós conhecemos hoje. A figura do maestro vai se emergindo nesse período. No período barroco os grupos eram pequenos, nós não tínhamos a figura do maestro como nós temos hoje, tá bom? E depois eu posso falar mais sobre essa questão dos períodos, mas já deu para vocês entenderem. Barroco, classicismo, romantismo, cada um com as suas características. Agora eu vou fazer um apontamento para vocês, que eu vou me aprofundar mais sobre isso quando eu for falar da questão escolástica. Vocês estão entendendo o quanto é... Estou tentando procurar uma palavra bem polida. O quanto é falta de conhecimento a pessoa pegar um compositor e julgar em outro período. Ah, mas por que não fez assim? Ou dizer, eu faço assim e todo mundo tem que fazer assim. Todo mundo tem que seguir a minha escola. Isso é um absurdo, é igual hoje, às vezes a gente vê assim, tem essa escola técnica e todo mundo tem que tocar segundo essa escola técnica. Mas como, né, se afirma uma barbaridade desse? Vocês perceberam a riqueza? Cada compositor, cada período, cada lugar, cada um com as suas características, né? Isso que é o belo. Já pensou se fosse, se a gente pegar a Renascença, Palestrina, pegar os compositores, coisa fantástica, ainda antes. E mais uma coisa só para me encerrar isso aqui do período e partir depois para os intérpretes, que é a quarta questão, nós ainda estamos na terceira. Uma vez eu estava num grupo, não era profissional, era um grupo amador, mas assim, ninguém, quem fala isso não deveria estar na frente de uma orquestra. Vocês podem ver que dificilmente eu me posiciono de maneira forte, eu sempre sou muito polido. Estava tocando numa orquestra e quem regia falou, eu não considero música do barroco para trás, só do barroco para frente. Como? Né? Quer dizer, se eu existo hoje, meu pai precisou existir, meu avô precisou existir, meu bisavô precisou existir. Quer dizer, se o barroco existe, é porque existiu o período anterior, e assim por diante. Toda a estrutura da notação musical, ela foi desenvolvida praticamente antes do barroco. Você tinha o tetragrama antes do pentagrama, você tinha duas linhas, anterior ainda, uma linha amarela, uma vermelha, você tinha os nomes das notas, inclusive, a maioria de vocês eu tenho certeza que sabe, o nome das notas musicais vem de um hino antigo a João Batista da Bíblia, que foi escrito ainda lá dentro da igreja. Então se você pegar a primeira sílaba de cada linha, você tinha Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e a última você tinha San Johannes, São João, né, em latim. Si é a junção do S de San com o I de Johannes. Quando se fala São João, quando se fala Si, estamos falando São João. É a abreviação, porque I é Johannes, de I em latim. Por muitos anos se usou Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Inclusive na França, se eu não estiver enganado, ainda se usa muito Ut, né? Na Índia é diferente, na Índia é o nome das deusas, Sarigama Padani. Então vocês percebem que até 1640, salvo erro, não lembro se ele era padre, João Batista Doni, ele achava muito difícil em italiano se solfejar Ut. Então ele começou a ensinar os alunos dele com Dó ao invés do Ut.
Então daí veio o Dó tardiamente. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Daí vem a origem. Se você falar que do barroco para trás não é música, você está jogando fora toda essa história da música. Por exemplo, a evolução das fórmulas de compasso com ars cantos mensuráveis de 1260 de Franco da Colônia, o Quibaldo de Saint-Amand, você tem todos aqueles grandes teóricos, Boécio, né? Boécio foi o primeiro no Ocidente a enxergar a música como a junção de arte e de ciência. O Tratado de Boécio é de 400 e pouquinho, salvo erro, 476, eu preciso verificar isso, né? Que ele juntava as tradições pitagóricas com a questão musical dos cantos gregorianos. Né? O Pitágoras já tinha muito trabalho, a gente pode fazer um vídeo e falar só sobre isso. Também se foi Pitágoras ou se ele pegou dos alunos, existe essa discussão, mas ele já dividia o que a gente chama hoje de tom ou tono em 9 partes iguais chamadas coma. Né? Então, é uma evolução brilhante. Inclusive, este Boécio, ele foi condenado à morte na época, né, por um crime que ele não cometeu, e é que na verdade, eu não sei se o termo é esse, ele advogou para um amigo e perdeu a causa, e na época, naquela região, ele era morto. Ele escreveu um livro fantástico, que se chama A Consolação da Filosofia, né, que é um livro muito bom, que ele escreveu enquanto ele estava preso, lá no ano de 400 e pouco, antes de morrer, já sabia que ia morrer. É um livro que vale a pena se ler. Falando em livro que vale a pena ler, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui só com livros de história da música, para vocês entenderem melhor este período, esta evolução e tudo mais, tá bom? Então, falei um pouquinho aqui sobre os períodos. Vamos falar um pouco sobre os intérpretes, que seria a questão 4 aqui, que eu separei para vocês. Antes desta importante questão 4, eu não lembro se vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, melhor dizendo, há um tempo atrás eu lancei aqui um pequeno curso sobre como lubrificar as cravelhas. Né, vai haver esta live e eu ainda tenho algumas vagas, tá bom? É um curso muito legal, onde eu explico para vocês por meio de um e-book como que aplica, é muito legal. Tem aqui embaixo mais informações na descrição, quem quiser. Eu ainda tenho algumas vagas, tá bom? E o pessoal que comprou, nós vamos marcar esta live, fique atento, onde vocês vão tirar as dúvidas diretamente comigo. Voltando para a questão 4 aqui, intérpretes. Intérprete é, como o próprio nome diz, é aquele que interpreta. Hoje existe aí uma mania muito grande de se chamar intérpretes de artista. O músico é um artista. Artista é aquele que constrói a arte. Ator, músico, ao meu ver, ninguém precisa brigar por isso, tá? Não é artista, porque artista é aquele que constrói, o outro interpreta. Ambos se irmanam. Por exemplo, um escultor, ele esculpiu ali, tudo bem que ele também interpretou, mas são papéis diferentes, tá bom? Depois eu posso falar mais sobre isso. Eu já dei palestra assim, que tinha praticamente 4 a 5 horas só deste assunto. O que acontece aqui? Vocês já estão conseguindo entender tudo, desde lá do começo da aula até aqui. Nós temos nos intérpretes quem vai ler aquelas grandes obras. Por exemplo, você tem, deixa eu ver o que eu vou citar aqui, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. E tal grupo, tal orquestra vai interpretar, eles são intérprete. A interpretação com o outro intérprete é diferente. Ou seja, você tem várias versões da mesma partitura. Por vezes, você tem os mesmos intérpretes ou o mesmo tocando a mesma peça em períodos diferentes. E aí você verifica, né, a evolução da maturidade daquele músico. Como assim? Deixa eu citar para vocês um exemplo. O Yo-Yo Ma, violoncelista que eu gosto muito dele, tem algumas peças, por exemplo, que o concerto para violoncelo e orquestra do Tchaikovsky, o Rococó, variações sobre um tema de Rococó,
eu gosto muito da interpretação dele, muito, 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 né? Para mim é uma das melhores do Rococó. Ele estava novinho ainda, fácil de achar aqui no YouTube. Inclusive hoje, vocês acham tudo no YouTube. Quando eu comecei a ouvir, a gente não achava nada. Tinha que gastar meio salário mínimo num DVD ou numa fita cassete, que era assim, caro mesmo, né? E hoje o pessoal tem acesso, e eu não entendo, aqui faço um desabafo para vocês, por que as pessoas ouvem tanto lixo? Eu não estou dizendo música fora da erudita, não. Existem músicas fora da música erudita que são geniais, mas eu estou dizendo lixo mesmo. Eu não sei porque as pessoas ouvem tanto lixo tendo coisas boas, né? Talvez a falta de alfabetização musical, as escolas não sei dizer, mas é triste para a gente que conhece, ensina, vocês que também conhecem, a gente vê uma coisa disso. Eu tenho a impressão que a pessoa tem aqui um prato de comida muito bem montado que um chefe fez, e aqui um pedaço de lixo, comida podre, estragada, ela comeu lixo. Eu não sei por que uma pessoa faz isso, mas enfim, vamos lá, né? Vamos falar aqui dos intérpretes, voltando do Yo-Yo Ma. Primeira gravação que ele fez da suíte, prelúdio da primeira suíte para violoncelo de Johann Sebastian Bach. É genial, gravação mais antiga. É genial que, inclusive, suíte também pode ser interpretada como uma dança. Ele está tocando e algumas das suítes tem um grupo dançando. Muito lindo, né? É genial, mas vocês veem anos depois a interpretação dele já mais maduro. Como as notas são diferentes, a ideia é diferente. Bach é um compositor muito profundo. Mstislav Rostropovich só foi gravar o Johann Sebastian Bach muitos anos depois que ele já conseguia tocar muito bem, lá por 50 e poucos, 60 anos, porque ele queria ter a maturidade para interpretar. Não, quando eu digo foi tocar, é dar a sua versão. Uma coisa é você estar tocando, estudando em casa, tocar uma apresentação aqui e outra ali. Não é disso que eu estou tocando. Eu estou dizendo, é quando você dar a sua versão. É claro, sua versão final, entre aspas. É claro que quando você faz essa versão, você pode melhorar depois, né? E para você chegar nela, você teve as outras. Não estou dizendo isso, vocês estão entendendo. Então, vocês vão começar a ouvir as peças e achar os intérpretes prediletos. Por exemplo, um violinista. Ouvir todos os grandes violinistas da antiga geração, os violinistas do passado, aquelas gravações preto e branca, nomes que hoje não são muito falados, e aí você começa a ouvir o mesmo concerto, tá? Sabendo o período dele, esse é um concerto do romantismo, do compositor tal, por exemplo, Tchaikovsky, e ouvir aquele concerto do Tchaikovsky com diversos intérpretes. E aí chegar à conclusão de qual é a interpretação predileta sua e por quê. O que aquele intérprete traz de escondido ali na partitura? O que ele viu que outros não viram, não é? Então você começa a enxergar isso. Então, essa questão do intérpretes, como que você faz? Voltando lá na primeira, que é o acervo, comparação e determinação, tá bom? Então, e aí que tá, para você comparar, você tem que conhecer. Então essa questão do intérprete é muito importante. Outra coisa que é importante no intérprete, você precisa conhecer dentro do intérprete a história dele. Como assim? Por exemplo, eu vou citar novamente estes dois violoncelistas, Yo-Yo Ma e Mstislav Rostropovich. Yo-Yo Ma nasceu em 1955, salvo erro, o mesmo ano que a Jacqueline Dupré, só que ela morreu muito jovem, em 1988, ano que eu nasci, salvo erro foi 88 que ela nasceu, porque ela tinha esclerose múltipla, tudo, né? Mas voltando para eles. E o Yo-Yo Ma ainda está vivo. Mstislav Rostropovich nasceu em 1927 ou 28, depende muito do livro, e faleceu, agora eu não vou lembrar se foi 2008, eu não lembro, eu lembro o dia, fiquei sabendo, eu fiquei muito chateado, mas eu não lembro agora o dia e o ano que ele faleceu. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Um nasceu na Rússia,
Vocês sabem o que aconteceu na Rússia nesse período todo. Yo-Yo Ma, né, ele tem 3 nacionalidades, ele é tino-franco-americano. Os pais são chineses, ele nasceu na França, porque eles estavam viajando na França, e se naturalizou cidadão americano. Mas o que eu quero dizer? O ambiente que o Yo-Yo Ma cresceu é um ambiente de paz, um ambiente mais tranquilo, embora houveram, né, conflitos vários ali nos Estados Unidos com outros países, mas não tem nada a ver com o que aconteceu na Rússia e com aquela questão toda do peso russo, né, que o Rostropovich viveu. Depois o Rostropovich saiu da Rússia, foi exilado, foi para os Estados Unidos, encontrou outros compositores amigos dele, igual Shostakovich, Prokofiev, que escreveram concertos para ele. O Rostropovich, pela sua genialidade, sem escrever nenhuma peça, ele aumentou o repertório do violoncelo muitas vezes mais, né? Mas enfim, não é essa a aula de hoje. Quando você vê os dois tocando, você vê a diferença, né? Quem tem percepção percebe que um é mais traz aquilo da guerra, né? E o outro já está com mais paz, tocando, viveram coisas diferentes. Quem já teve a oportunidade, eu não sei nem se é uma coisa legal, mas quem já teve a oportunidade de conviver e viver com uma pessoa que passou pela guerra, a mente desta pessoa funciona diferente. Vou contar para vocês, sabe? Depois eu vou contar essa história na parte escolástica, né, num outro vídeo, e vou contar com maior profundidade. Eu descendo de armênios, como vocês sabem, armênios, alemães e italianos, embora eu não tenha o sobrenome italiano no meu nome de registro. E os armênios, eles foram praticamente dizimados pela Turquia, não é? Em 1900, no começo do século passado, e mais de 85% dos armênios morreram. Foi assim muito trágico. A Turquia dizimou. Até hoje a Turquia não reconhece isso. Talvez se na época houvesse uma pressão, né, global em cima da Turquia, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os judeus, porque foi muito semelhante. Hoje as escolas não ensinam isso, nada sobre o genocídio armênio. E minha avó, né, ela sobreviveu ao genocídio, meu bisavô também sobreviveu ao genocídio, meu bisavô eu não cheguei a conhecer, ele morreu sem as 2 pernas, para vocês terem ideia da tragédia que foi. As mulheres eram crucificadas vivas no deserto, né? Eu posso até fazer um vídeo contando essa história para vocês. E você conversa com alguém, né, que viveu, né, passou por isso, igual essa minha avó, né, quando ela era viva, você vê que o jeito de falar da pessoa é diferente. A maneira como ela vive, como ela poupa, como é diferente, porque ela teve marcas indeléveis que a maioria de nós não teve, né? A maioria de nós não aguentaria 1% daquilo. Então o que acontece? Quando a gente vê um músico, um compositor que passou por isso, a sua interpretação, o seu som é mais sofrido. A maneira como as notas são colocadas, ela é mais sofrida, tá? E para isso tem que ter uma percepção. Então ouça esses compositores com estes intérpretes variados e vocês vão ver, tá? E vocês vão observar, melhor dizer, vocês vão ouvir, né? Vocês vão sentir isso. Para finalizar, uma questão, tem várias outras, mas eu separei aqui o que vai amarrar tudo isso, como eu falei lá no começo. 5ª questão: história das grandes composições. Se você não conhece a história do país, um povo sem história não é um povo, e está fadado a cometer os mesmos erros do passado no futuro. Se você não conhece a história do Brasil Império, a história de Portugal, você não conhece a história do Brasil. Simples assim. Isso é um paralelo, é um exemplo. Se você não conhece a história das composições, das peças, você não conhece aquela peça. Então, o ideal é que você, além de estudar tudo que eu falei, você conheça a história daquela peça. Porque existe a chamada música programática, a peça baseada num conceito. Tá bom? Bom, eu vou contar para vocês a história de algumas peças aqui, talvez 2 ou 3, para a gente encerrar esse vídeo. E aí vocês vão ouvi-las de novo e vocês nunca mais vão ouvir esta peça do mesmo jeito. Eu garanto para vocês.
O intérprete, quando ele vai tocar aquele compositor, ele precisa saber o período, como é o som daquele período. Eu vou fazer o som daquele período, assim ou não? Essa é outra história. Isso aí a gente vai... Posso falar em outro vídeo se vocês quiserem. Deixem mensagem, se vocês quiserem eu falo, tá bom? Mas enfim, você conhece a história daquele compositor, você entende o que ele quis dizer na partitura. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Johann Sebastian Bach. Bach era um homem muito religioso, né? Ele era cristão, né? Na época protestante, né? E assim, Bach ele teve vários filhos, teve 21 filhos, né? Teve 2 esposas, uma delas, Ana Madalena Bach, ela era compositora também, não é? E muitos dos seus filhos, Christian, vou lembrar o nome dele, já toquei, agora me sumiu, Christian Bach, Philip, ele tinha um também com o meu nome, Philip Bach, e eles também eram compositores. E vocês acreditem, vou fazer só um paralelo aqui, que Johann Sebastian Bach, ele por muitos anos ficou conhecido apenas como um grande músico. Ele era um excelente violinista, organista, e a sua glória como compositor ficou fadada a nada. E os seus filhos ficaram famosos, né, como compositores. E Carl Philipp Emanuel Bach, lembrei o nome do outro. E depois, o que acabou acontecendo? Foi se redescobrindo Bach. E aí foi chegando à conclusão do grande gênio que ele era, e diversos outros compositores basearam os seus sustentáculos em Bach. Bach é o centro da música tonal europeia. Tá bom? Tudo isso que eu estou falando aqui é de música tonal europeia. Existem vários outros estilos de música. O que acontece aqui na história? Por exemplo, pegamos Bach, uma peça dele, genial, Jesus, Alegria dos Homens. Para um cristão, independente se ele é protestante ou se não é, a Trindade, a Santa Trindade, é algo de suma importância, certo? Então nós temos a ordem da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a fórmula de compasso que Bach... Estou fazendo uma análise da música para vocês entenderem a história. Qual que é a fórmula de compasso que Bach escreve Jesus, Alegria dos Homens? 3/4 ternário. Olha uma referência aí. A Trindade. Qual é o nome da música? Jesus, Alegria dos Homens. O nome é Jesus, Alegria dos Homens. Na Trindade, qual é a ordem que o nome de Jesus aparece? Pai, Filho, segundo, certo? Então ele leva a música inteira, depende muito da versão, tá? Eu já vi escrever em 9/8, mas vamos nos ater ao original. O que acontece ali? Ele escreve tudo em síncopas. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, fazendo mais uma vez referência. Só que a iniciação da melodia, normalmente para os cantores, depende muito se foi arranjado ou não, começa na segunda nota. Qual é a ordem da Trindade? Filho, Jesus. Então, você vê aí várias pequenas referências. Agora que você sabe isso, você nunca mais vai tocar essa partitura do mesmo jeito e você nunca mais vai executar essa partitura do mesmo jeito. Você entendeu a história, né? Isso quando o professor ensina, ele tem que ensinar para o músico. E se ele não sabe, ele tem que aprender. Não tem crime não saber. Crime é não buscar o aprendizado, né? Em uma força de expressão, claro. Então, você já entendeu a história dessa peça. Por exemplo, o Concerto para Violoncelo e Orquestra de Anton Dvorak, né? Completamente diferente lá, ele já está no romantismo, né? Dvorak escrevia no romantismo com estruturas clássicas, diferente de Sibelius, né, que é outra história, que é um compositor finlandês. Inclusive lembrei de uma história do Sibelius, vou contar já para vocês, depois dessa. O concerto dele para violoncelo é uma obra genial, 3 movimentos. Muitas das vezes as obras são divididas em 3, às vezes 4, às vezes 5 movimentos. E ele estava, na época, trabalhando em Nova York como diretor do Conservatório de Nova York, salvo erro, não lembro agora. Tanto é que quando ele chegou, ele viu um novo mundo, né? E ele escreveu o que ele viu, que
Tanto é que ele escreveu a Sinfonia Novo Mundo, quando ele viu aquela, porque ele morava na Boêmia, era uma terra muito afastada, era totalmente diferente. E ele desembarcou de trem, salvo erro, e ficou vislumbrado com o que ele viu. E aí o que acontece? Quando ele foi escrever o concerto para violoncelo e orquestra, ele escreveu o primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. E vocês ouvem a ideia do concerto vindo numa direção. Ele vem nesta direção. Você sente isto. No terceiro movimento, ele muda a direção e o concerto encerra extremamente sóbrio e flébio. Mas o que aconteceu? Né? Quando ele estava finalizando esse concerto, ele recebeu uma carta de uma pessoa que ele amava muito, tinha falecido, tinha morrido, né? E ele ficou desesperado. Então, ele havia escrito uma canção para esta pessoa, para esta mulher, né? E ele muda a direção do final do concerto e coloca esta canção para o violino solar e conversar junto com o violoncelo no final do concerto. E aí você olha e fala, nossa, entendi a peça, entendi a diferença. O compositor é alguém vivo igual a gente, certo? Então você entende. O violoncelista que ia estrear ficou reclamando, não tá legal, né? Então vou trocar, você não vai estrear mais meu concerto. Dvorak não aceitou as sugestões de mudança e escreveu o concerto daquele jeito que ele queria, né? Então, se vocês assistirem, ouvirem o concerto, vocês vão falar, nossa, agora eu entendi a peça. É totalmente diferente, né? Então, a ideia é descobrir a história das peças. Eu poderia ficar aqui horas falando da história da peça, como eu prometi, eu vou falar dos Sibelius para a gente encerrar. Se vocês quiserem mais temas assim, mais temas profundos, podem avisar, que é um prazer fazer. O que acontece? Vamos lá. O Dvorak, o Sibelius já é um compositor finlandês, né? Eu não fui para a Finlândia ainda, tenho muita vontade de ir. É muito frio, é um país muito escuro, é um país muito cinza. A gente sente isso, a gente percebe isso nas obras do Sibelius. E ele escreveu um poema sinfônico chamado Finlândia, né? Inclusive muitos hinos religiosos de diversas igrejas saíram. Inclusive aquela melodia, ele também veio de oriunda de uma outra base. E é um poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? É uma sinfonia e um poema. Ele conta pelas notas, pela música, a história escrita em vernáculos. O que acontecia neste poema sinfônico? Nós tínhamos uma guerra entre dois reinos poderosos. Existem várias versões. No começo do poema sinfônico, a gente sente exatamente isso, com as notas extremamente pesadas. Taran. A gente percebe que é uma guerra, mais adiante a gente percebe, né, que realmente é pesado, é uma guerra. E os dois reinos poderosos lá guerreando. E na hora de um dos reinos atacar o outro, o que um rei manda fazer? Não entra ninguém guerreando. Coloque os músicos reais entrando com uma melodia cálida, que é aquela melodia da Finlândia. Que vocês vão entender isso. Quando os músicos entraram tocando, o que aconteceu com quem estava ali na frente de batalha? Não atacou. O outro rei inimigo olhou, viu aquilo, assistiram, e os reis não se conversaram, mas houve paz. Por quê? A música dizia isso. Então este poema sinfônico trata essa história. Agora, se você ouvir este poema sinfônico, você vai entender direitinho o que aconteceu. Ou seja, existe um olhar diferenciado. Aí, isso daqui que eu acabei de falar para vocês, a história das grandes composições vai fazer com que vocês olhem a música de uma maneira diferente. Por exemplo, rapidamente aqui, né, para encerrar. Existem às vezes, quando uma peça ela é muito famosa, várias versões. Mas, por exemplo, uma versão de Amazing Grace, né, que também está em muitos inários religiosos, o que é Amazing Grace é só colocar aqui que vocês vão ouvir. Né? Então estavam lá nos Estados Unidos e um escravo era açoitado e batiam no escravo e ele cantava Amazing Grace.
E um comerciante local achou lindo que ele cantava enquanto era açoitado e escreveu a partitura. E aquela partitura começou a ficar famosa, ali a origem. Vocês entenderam que quando existe uma origem muito sofrida, não é algo respeitoso a gente brincar com aquilo, a gente desfazer daquilo. Por isso que é importante saber a história da partitura antes de executar, para que você não execute de uma maneira, de repente, alegre, jocosa, que não é a ideia daquela partitura. Né? Existe ali um respeito que a gente precisa ter. Ou seja, né, claro, este canal é de liuteria, mas eu estou sendo perguntado sobre o período, tipo de som, tem a ver com liuteria, tem a ver com arco. No geral, é isso que eu separei para vocês, tá bom? A história das grandes composições. Eu espero que tenham gostado. Se quiserem mais temas sobre a história das grandes composições, não, como ouvir melhor, né? Entender o que você está ouvindo, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar.